Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre radares, por que existem, para que servem e por que foram criados. Os radares, todos sabem, são feitos para aferir a velocidade dos veículos que estejam em excesso de velocidade e multar todos aqueles que estiverem em excesso, obviamente, guardada uma certa tolerância. Isso está previsto no Código Nacional de Trânsito. Mas por que esse aparelho tão indesejado, tão hostil assim, tão maldito do ponto de vista dos motoristas de modo geral existe? Porque uma parcela pequena dos motoristas se acha acima da lei e não respeita os limites de velocidade muito bem sinalizados na maioria das ruas, vias, avenidas, estradas, enfim, nas rodovias, porque uma parcela insignificante mesmo, no amplo sentido da palavra e na verdadeira acepção da palavra, se acha acima da lei, acima do bem e do mal, e contumazmente, antes dos radares, viviam insistindo em infringir a lei. Raramente eram pegos, porque antes não existia radares. Então eles só eram pegos no caso de uma blitz ou de um policiamento ostensivo, digamos assim, dos agentes de trânsito, quer nas cidades ou quer nas estradas. E daí alguém viu isso como uma oportunidade de ganhar muito dinheiro, de ganhar milhões, e desenvolveu esse projeto do radar, do famigerado radar que ninguém gosta. E justamente por conta dessa parcela insignificante no amplo sentido da palavra de pessoas, de motoristas imprudentes, inconsequentes, irresponsáveis, nós todos somos vigiados diuturnamente. Muitas vezes a gente precisa andar um pouco mais rápido numa via totalmente sem movimento, por razões óbvias de segurança, mas somos obrigados a andar a 40 km por hora ou menos, num trecho aí que, no caso de Curitiba, não sei as outras cidades, esse trecho pode ter uma extensão de 500 metros ou mais, porque agora em Curitiba uma nova empresa implantou um radar, um medidor de velocidade atrás do outro, numa distância, na mesma via, em distâncias próximas. Então não tem como você, se você estiver sendo perseguido ou ameaçado, ou tiver uma emboscada preparada para te pegar ali, você vai cair ou vai infringir a lei, vai acelerar e vai ser multado por conta e por culpa dessa parcela insignificante de pessoas que eu falei. Não existe uma estatística oficial, eu procurei nas redes sociais, nos sites de busca, não existe uma. Até deveria, os batalhões de trânsito, os DETRANs, deveriam divulgar mensalmente o percentual de motoristas que passa nos radares ou em qualquer outra forma de aferição com velocidade acima da permitida. Mas não existe. Mas pelo que nós observamos no trânsito, não chega a 5%. Eu acredito que seja menos da metade disso, 2,5% de pessoas que se acham melhores que os outros, se acham, às vezes, porque tem um carro potente, às vezes nem por isso, às vezes tem um, um carrinho velho, um pau velho, como eles mesmos dizem, mas passa acelerando, estralando, pipocando e vai embora na frente de todo mundo. Às vezes com a placa desbotada, com a placa apagada, com a placa virada, sem placa, com a placa escondida ou escancaradamente. Sabemos de histórias aqui, são raras, mas de vez em quando aparece no noticiário
que um carro lá com mais de 20 anos de uso, que o cidadão está usando, tem 2, 3 milhões de multa. Então, o carro que deve valer 5, 10 mil reais no máximo, tem 2, 3 milhões de multa. Então, é de uma dessas pessoas, dessa parcela de pessoas, dessa parcela insignificante de pessoas, ou dessa parcela de pessoas insignificantes, tanto faz. Então, é por culpa dessa gente que às vezes você é obrigado, você anda a 45 quilômetros por hora numa rua e sem movimento algum, e acaba sendo multado aí por excesso de velocidade. Às vezes você precisa levar alguém ao médico rapidamente e tem que andar a 40 quilômetros por hora por culpa dessa parcela de gente insignificante, ou melhor dizendo, essa parcela insignificante de pessoas. Então, por conta dessa insignificância toda, 100% das pessoas são vigiadas, são suspeitas até prova em contrário, diferente do que prega a Constituição, que todo mundo é inocente até prova em contrário. Os radares, a presença diuturna dos radares, aferindo a sua velocidade 24 horas por dia, a cada 500 metros, a cada quilômetro, no máximo, no caso das cidades, e numa distância bem maior nas rodovias, você acaba sendo tratado pelo sistema como suspeito. E isso cerceia o nosso direito de ir e vir, que está na Constituição, nos obriga a colocar em risco a vida, a nossa própria vida e a de familiares e amigos que eventualmente estejam conosco, no caso de uma emboscada, como já aconteceu várias vezes em várias cidades e estradas brasileiras, nos obriga a colocar em risco a vida de alguém que estejamos transportando rapidamente para um hospital para ser atendido. Enfim, são riscos desnecessários que nós corremos diuturnamente por culpa de gente insignificante, que se acha acima do bem e do mal. Então, é esse o meu protesto, é esse o meu manifesto, é esse o meu repúdio a esse tipo de atitude, desse tipo de gente que acabou condenando a todos nós a viver num Big Brother diuturno, permanente, por conta da irresponsabilidade, da inconsequência e da... Até me faltam adjetivos nessa hora. Me ajuda, ninguém está me ouvindo agora. Enfim, por conta do cinismo desse tipo de pessoas, tá certo? Quero fazer uma ressalva, que eventualmente nós todos, justamente por conta disso tudo também, acabamos levando uma multa ou outra por excesso de velocidade, que obviamente vão somar nas estatísticas, mas não somos contumazes. Eu, ao longo da vida, eu me lembro que eu levei 2 multas por excesso de velocidade, justamente quando estavam implantando as lombadas eletrônicas e os radares, em ruas que eu estava passando pela primeira vez, e na época esses equipamentos, digamos assim, eles ficavam ocultos atrás de postes, atrás de árvores, deliberadamente, para que todos, sem exceção, fossem multados, porque principalmente em vias que estava lá o limite de velocidade 50 a 60 e de repente você se depara com um medidor de velocidade, um radar de 40. E quando eu ainda, e ninguém estava acostumado com isso aí, 15, 20 anos atrás, acabei levando 2 multas por conta disso. Também, obviamente, como eu disse, entra nas estatísticas. Mas é diferente daquelas pessoas que não se emendam, que levam uma atrás da outra, perde a carteira, tem que fazer reciclagem, e daí tem que entrar na justiça para recuperar o direito de dirigir, mas mesmo assim não se emendam. Tem outros que passam por tudo isso e acabam aprendendo a lição.
mas é uma minoria. Parabéns para esses que passam por isso eventualmente e acabam aprendendo a lição. Mas é muito triste nós sermos reféns disso tudo por conta da irresponsabilidade desse povo. Tá bom? Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Compartilhe este vídeo, por favor, que é de interesse nacional. Gratidão eterna por tudo. Um grande abraço, sorte, sucesso, saúde, paz e tchau. Até mais.